Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao último dia da quinta edição da Escola de Pesquisadores da USP de São Carlos. Eu diria que estamos se nós falássemos em termos de automobilismo, eu diria que estamos na última curva rumo à reta final desta Escola de Pesquisadores. Eu gostaria de lembrar a todos e a todas que continuem connosco até ao final, porque no final vamos ter eu diria que vamos ter um presente, uma lembrança para todos vocês, porque nos estão assistindo e que nos acompanharam ao longo destes 3 dias. Portanto, não esqueçam, fiquem bem até ao final, porque realmente nós vamos oferecer algo para vocês, algo que é do coração de toda a organização e do coração, obviamente, do coordenador desta escola, que é o professor Valtencir Zucoloto. Muito bem. Não esqueçam que as suas perguntas deverão ser feitas no chat do YouTube, que é para nós podermos colocar aos nossos convidados, e também dar a informação que por volta do meio-dia, ou seja, no final da última palestra da manhã, vamos ter mais um sorteio de um e-book da Springer e de mais um voucher do curso Zuco Escrita. Lá mais para o fim do dia, quando quase a terminar esta escola, vamos ter um sorteio muito especial, que será um Kindle da Amazon. Com certeza que vocês vão ficar atentos, porque realmente é um sorteio e vai ser realmente um produto de extraordinária qualidade, este Kindle da Amazon. Muito bem. Depois destas considerações iniciais, vamos então passar à nossa primeira palestra deste último dia, uma palestra que eu peço muita atenção para vocês, porque realmente, aliás, como todas as outras, mas esta realmente merece a pena vocês terem atenção e poderem curtir aquilo que vai ser desenrolado aqui nesta palestra. Muito bem, vamos ter utilizando a Web of Science para fazer levantamentos bibliográficos e análises bibliométricas. Atenção, este é um tema muito, muito interessante e, com certeza, obviamente, muito importante. Conosco vamos ter, para apresentar esta palestra, a doutora Débora Dias, que é da Clarivate. Doutora Débora, muito bom dia. Por favor, a palavra é sua. Tá ótimo, muito obrigada. Bem, muito bom dia a todos, né? Obrigada pelo convite, pela introdução. É sempre um prazer, né, continuar com a nossa parceria com a USP, especialmente com a USP de São Carlos, né, participando dos eventos. E a gente hoje vai falar da Web of Science, mas muitas vezes as pessoas já usam a Web of Science, já têm o conhecimento dela, né, como usuário, mas hoje nós vamos falar, de uma maneira geral, a busca de levantamento bibliográfico, a busca de artigos, mas muito com o foco da utilização das ferramentas de análise bibliométrica que a Web of Science tem. Então, como você vai poder fazer um ranking, como você vai poder usar uma ferramenta para refinamento, como você vai poder fazer o cálculo do índice H, utilizando todas as representações gráficas que existem, inclusive do BIMplot, que é o novo que foi introduzido. Então, a nossa ideia é justamente focar muito em cima desses detalhes que realmente dão um aperfeiçoamento, um refinamento melhor da utilização da ferramenta e da plataforma. Tá? Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. Falando um pouquinho da Clarivate, né? A Clarivate, que é a nossa empresa, ela é a fornecedora da Web of Science e mais tantos outros recursos que vocês acessam através do portal de periódicos da CAPES, através do link que tem na agência Águia. E a Clarivate, ela não é exatamente uma editora, mas o foco da Clarivate é o fornecimento de informações e análises de confiança para poder ajudar em todo o ritmo do processo científico. Então, desde aquele começo, quando você faz o levantamento bibliográfico, através da própria Web of Science, né, que é a nossa, por definição, é uma base de dados referencial. Então, o objetivo número 1, digamos, é ela fazer o levantamento bibliográfico.
mas também todas as outras plataformas, todos os outros ferramentas e recursos que vão ajudar para você analisar a importância das revistas ou até as patentes, né, que existam atreladas a invenções. A nossa empresa ela já tem 60 anos no mercado, ela foi fundada pelo nosso fundador, o Dr. Eugene Garfield, que foi um grande cientista da computação e que lançou justamente as bases do que hoje a gente entende como a bibliometria, a cientometria. A nossa empresa, durante esse período de 60 anos de existência, pela dinâmica das empresas, ela tem mudado o nome. Né? Ela foi criada originalmente, fundada com o nome de ISI, Institute for Scientific Information, e ao longo desse tempo, né, por aquisições, por mergers, já passou pelo nome de Thomson Reuters, agora fazem 5 anos que a gente se chama Clarivate. Para que a gente entenda um pouquinho melhor do que é a Web of Science, né? Muita gente, eu entendo que pelo menos já ouviu falar, a Web of Science ela é uma base de dados referencial multidisciplinar. Então, primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro em relação ao Web of Science é que ela é uma base que ela tem um conteúdo que vem de revistas científicas e conferências do mundo inteiro, de todas as áreas do conhecimento. Exatamente pelo fato dela ser multidisciplinar, ela é uma base que não tem, obviamente, nenhum foco de área e, por isso, não tem vocabulário controlado. Ela não tem um thesaurus, ela não tem uma hierarquia, o que dá para ela uma mobilidade muito grande de você poder procurar por qualquer palavra, por qualquer parâmetro, porque ela não vai estar presa a uma estrutura de busca, a uma estrutura controlada de vocabulário, justamente pelo fato dela ser multidisciplinar. Dentro dela, você vai ter revistas científicas desde 1900, que é como a USP acessa, e a parte de conferências, embora ela seja uma base que tenha também, por abrangência, também uma subcoleção de livros. Essa não está assinada dentro do acesso que vocês têm. Mas essa base ela é atualizada, então, diariamente. Então, você faz uma pesquisa hoje, você vai conseguir identificar artigos de revistas científicas e trabalhos também mostrados em conferências, e amanhã, com a mesma pesquisa, você pode obter mais resultados, exatamente por essa atualização diária. Então, ela te dá, com muita atualização, todo esse conteúdo, e o que te coloca totalmente a par de tudo que está sendo publicado, tudo que está chegando dentro daquela temática que você está buscando. Essa tela é exatamente como mostra, né, na Web of Science os resultados, mas como logo depois eu vou direto para a base, fica muito mais tranquilo fazê-la lá. Obviamente que, além da Web of Science, nós também fornecemos outros recursos. Então, embora a gente não vá abordar hoje aqui, eu quero só chamar a atenção que vocês têm acesso a outras bases de dados, como, por exemplo, a base de dados da Cielo, a base de dados das revistas científicas publicadas na Coreia do Sul, a base de dados das revistas científicas publicadas na Rússia. São bases diferentes, portanto. Então, aqui a gente está falando de 4 bases, com conteúdos diferentes, mas que você tem acesso a todas essas. Então, embora a gente hoje vá priorizar falar da coleção principal da Web of Science, que genericamente a gente chama como Web of Science, que na realidade ela é uma base, entre outras, que também estão acessíveis a partir desse acesso, dessa assinatura que vocês têm através da agência Águia, do portal de periódicos da CAPES. Agora, então, eu vou fazer a nossa parte prática. Então, vamos aqui já passar para uma parte mais interativa, onde eu vou entrar direto na base e eu vou fazer uma pesquisa nela, e a partir disso vamos começar a entender exatamente como é que eu vou navegar dentro da base, e eu vou enfatizar justamente, como eu falei no início, todas aquelas ferramentas, né, de refinamento, de ranqueamento, de análise da produção científica de pesquisadores, o cálculo do índice H, o cálculo de autocitação. Tudo isso eu vou mostrar, então, agora para vocês, e eu vou começar pelo site da agência Águia, que é uma das maneiras, ou a maneira mais comum, que
os usuários, toda a comunidade da USP entra nos recursos que estão disponibilizados. Então, quando você entra no site da Agência Águia, não se esqueça que para entrar na Web of Science, como nos outros recursos que estão assinados, você tem que estar dentro de um acesso autorizado. Então, ou você está dentro do computador, dentro da própria USP, ou você está, na verdade, num acesso remoto, no VPN da USP, por exemplo, quando você está em casa. Então, quando você vem aqui na Agência Águia e você entra em bases de dados, você vai poder aqui escolher, né, pela letra a W, né, para a gente poder entrar no acesso da Web of Science. Você já tem um linkzinho aqui direto para você entrar. Uma vez que você entra na Web of Science, você vai ter acesso a todo aquele conteúdo, né, que a Web of Science te oferece em relação a revistas científicas desde 1900 e conferências também, com aquela atualização diária. E é aqui que você vai fazer a pesquisa. Então, no primeiro momento, você observa que você tem aqui a sua interface em português, mas todas as pesquisas você vai fazer em inglês. Não porque só tem revistas que publicam em inglês, não é isso. Mas porque um dos critérios para as revistas serem indexadas dentro da Web of Science é que elas tenham um padrão editorial internacional. Então, elas podem publicar o texto completo em chinês, em português, em italiano, não importa. O que é importante é que ela tenha um padrão editorial internacional, que significa ter pelo menos o título dos artigos, as palavras-chave e os resumos em inglês. Aqui é uma base referencial. Então, você, na realidade, vai pesquisar em cima desses dados, desses metadados. Então, você vai pesquisar sempre em inglês, independentemente do texto completo ter sido publicado em outros idiomas. Embora, obviamente, inglês é o idioma mais usado na publicação científica internacional. Então, acaba acontecendo de que quase todas as revistas do mundo, inclusive as brasileiras, cada vez mais publicam em inglês. Aí aqui você tem a tela inicial da Web of Science e eu quero tecer alguns comentários muito importantes em relação à pesquisa que você vai fazer. Primeiro de tudo, sempre relembrar que a Web of Science é uma base de dados referencial multidisciplinar. Então, ela não tem um vocabulário controlado, ela não tem um thesaurus, ela não tem uma hierarquia. Você pode procurar por qualquer palavra que exista no título do artigo, no resumo do artigo. Isso vai estar totalmente aberto. E isso te dá essa abrangência, essa mobilidade na pesquisa que você pode fazer. Então, você vai criar a pesquisa aqui, vai poder ir adicionando linhas, né, utilizando os operadores booleanos para poder usar a sua lógica aqui de pesquisa. E todos os campos que você vai poder utilizar nesse momento, né, na pesquisa da Web of Science, eles serão, na verdade, alimentados do que foi publicado originalmente nos artigos das revistas. Então, você vai ter esses dados transcritos do que foi literalmente publicado nas revistas. Então, você vai poder pesquisar por todos os campos, você vai poder pesquisar por tópico, que é o campo, sem dúvida alguma, mais utilizado, porque ele funciona como assunto, e, na prática, as palavras que você procurar no campo tópico serão buscadas no título, nas palavras-chave e nos resumos. Pode procurar por uma palavra no título. Autor. Autor é um detalhe muito importante na Web of Science, porque a Web of Science ela captura todos os nomes de todos os autores que estão no artigo. Então, mesmo que um artigo tenha, por exemplo, 400 autores, não importa. A Web of Science vai capturar o nome dos 400 e você, buscando pelo nome daquele autor, seja ele qual for, o artigo vai ser indicado como de autoria dele. Mesmo que ele seja o último, do meio, não importa. Eu não estabeleço nenhum critério, nenhum peso, né, relativo ao fato do nome dele estar em alguma sequência específica na lista de autores. Título da revista, ano de publicação, afiliação. Afiliação é um campo muito importante porque ele fala da instituição a qual pertence o autor, que ele declarou na publicação do artigo. E essa afiliação, esse nome da instituição, ele trabalha por um campo preparado. Ou seja, nesse campo afiliação, eu tenho o nome, as variações do nome da instituição. Sempre a instituição mãe. Então, quando eu falo de USP, é a USP.
tá? Universidade de São Paulo. Então, quando eu procurei a filiação, e eu procurar por USP, eu vou procurar por todas as variações de nome de USP. Então, seja o USP, seja Universidade de São Paulo University, ou a Escola de Engenharia de São Carlos, o Instituto de Física de São Carlos, USP, também estará dentro dessa filiação. Editora, responsável pela publicação do artigo, data de publicação, a data de publicação, inclusive aqui eu trabalho até a nível de dia, mês também, não só do ano. Resumo, fazer uma pesquisa no resumo. Número de acesso, que é um identificador dentro da base que identifica o artigo em si, né? Como se fosse um flag, né? Uma legenda, né? Para aquele, um rótulo para aquele artigo. Endereço, que são as informações literalmente que foram publicadas na revista em relação à filiação, ao país que o autor declarou. Identificadores de autor, então, se o autor se cadastrou numa base de dados internacional de cadastramento de autores, como o ORCID ou Researcher ID, você, no campo identificadores de autor, você vai conseguir capturar na Web of Science aqueles artigos que estão com esse atrelamento do identificador. Palavras-chave de autor, conferência, em que conferência, né, foi mostrado, tipo de documento. Quando eu indexo o conteúdo de uma publicação, revista, conferência, dentro da Web of Science, eu capturo todo o conteúdo que foi publicado. Então, não são só os artigos, mas são artigos, carta editorial, resenha, errata, nota, tudo entra dentro da Web of Science, todo o conteúdo. Então, no tipo de documento, eu identifico esses elementos. Depois, DOI, editor responsável pelo artigo. 2 campos agora que tem a ver com financiamento da pesquisa, a agência financiadora, que é o órgão de fomento que fez o financiamento, e o número do subsídio, que é o número de projeto, de processo. Autor-grupo, quando o autor não seja uma pessoa só, várias pessoas, mas um coletivo que se auto-intitula o autor do trabalho. Então, como um projeto, um programa, um departamento, uma instituição, né, que se auto-intitula o autor do trabalho. Palavras-chave plus, que são aquelas palavras-chave que complementares, que são atreladas ao artigo quando ele é indexado dentro da Web of Science. Então, é diferente das palavras-chave de autor. Palavras-chave de autor são aquelas que os autores identificaram na publicação, atrelados àquele artigo. Keywords plus, palavras-chave plus, são aquelas palavras-chave que, quando esse artigo foi indexado dentro da base, foram identificados esses termos como termos importantes, mas que não constam como palavras-chave do autor. Então, são complementares quando da indexação. Idioma, que uma informação que tem a ver com o texto completo, como esse texto completo foi publicado, em que idioma. A grande maioria é em inglês, mas, de qualquer forma, aqui é um diferencial. ID da PubMed PubMed é uma base de dados da área médica, né, da área de saúde, é outra base de dados, mas ela tem uma interseção muito grande com a Web of Science. Cerca de 82%, 81% do que existe de conteúdo na PubMed também está na Web of Science. E como tem todo artigo dentro da PubMed, tem um identificadorzinho, né? Você pode pegar esse número e, com uma referência cruzada, procurar na Web of Science. E, por último, categorias, áreas do conhecimento da Web of Science. É uma categorização que a Web of Science faz das revistas científicas, são 254 áreas do conhecimento, onde você pode buscar, então, artigos que estão categorizados nessas áreas, muito interessante, para justamente você ter uma abordagem, né, bastante grande. Vou até fazer uma pesquisa em relação a isso daqui, mas vou fazer alguma coisa um pouco composta, né? Para a gente poder, então, trabalhar de uma maneira mais abrangente e fazer uma pesquisa um pouquinho mais sofisticada. Digamos que eu quero fazer uma pesquisa no tópico, e eu vou fazer uma pesquisa aqui vou fazer uma coisa mais genérica, por aquecimento global, um tema um pouquinho mais abrangente, não tão específico. E eu vou aqui, na verdade, usar um combinado. Eu quero achar artigos que falam de aquecimento global ou de efeito estufa.
né? Só que esse aquecimento global e efeito estufa, uma vez que eu estou trabalhando com essas expressões, global warming, greenhouse effect, não é uma palavra solta, mas são as duas juntas e nessa sequência. E por conta disso, pelo fato de serem expressões, eu vou fechar entre aspas. E por que eu estou usando as duas? Porque, na verdade, o meu entendimento é que essas duas expressões, elas mais ou menos são equivalentes, né? Elas são similares, são mais ou menos sinônimas. Então, eu coloco com o operador booleano OR para justamente eu ter a possibilidade de encontrar tanto artigos que têm a expressão greenhouse effect, como artigos que têm a expressão global warming. Só que digamos que eu quero apenas artigos de uma determinada área. Eu não quero qualquer artigo que fale disso, mas que tenha um foco diferente àquele que me interessa. Então, digamos que eu queira em relação à engenharia ambiental. Tá? Então, eu só quero os artigos que falam de aquecimento global ou efeito estufa, mas que são, na verdade, categorizados na área de engenharia ambiental. Não quero aqueles que estão mais voltados à agronomia ou à área de ecologia especificamente, mas de engenharia ambiental. Então, fazendo essa combinação, eu acho hoje 4.471 artigos na Web of Science. Lembre-se que a Web of Science atualiza todo dia, então significa que amanhã, se eu fizer essa pesquisa amanhã, eu posso achar mais resultados. E todas as pesquisas que eu faço e refinamentos consequentes que eu também faça, eles vão estar todos listados aqui, para justamente você já saber exatamente o que ele está te dando aqui como resultado. Agora vamos começar a analisar. Você tem aqui uma coluna à esquerda de parâmetros de refinamento, que você pode usar para direcionar, né, aqueles resultados de uma forma mais focada. Então, eu posso refinar por qualquer um deles. Ano de publicação, tipo de documento, área do conhecimento. Ah, mas você tinha escolhido engenharia ambiental, por que vieram de outras áreas? Porque se um artigo tiver um viés multidisciplinar, interdisciplinar, ele vai aparecer essas outras áreas aqui também. Então, na verdade, há superposições aqui, né, de categorizações. Aí você pode procurar por afiliação, autor. Então, suponha que eu quisesse todos os artigos publicados em 2020, somente. Eu clico aqui e dou um refinar. Ficaria apenas com esse conjunto de resultados. Você tem também aqui em cima filtros rápidos. Esses filtros rápidos, eles são bem interessantes, principalmente porque eles já te dão análises bastante específicas. Então, dados associados, infelizmente, é uma opção que vocês não têm, é quando você tem um artigo que tem dados associados vindos de repositórios. Tá? Então, é uma opção que vocês não têm. Mas as outras, vocês têm o acesso aqui na USP. Aqueles artigos que são de acesso aberto, né, Open Access, aqueles artigos que são acesso antecipado, ou seja, o conteúdo do artigo foi disponibilizado numa data anterior à data oficial de publicação dele, artigos que são de revisão, e os mais importantes em termos de classificação, que são os highly cited e os hot papers. O que são highly cited e hot papers? São classificações de importância relativa dos artigos comparativamente aos seus artigos pares. Então, quando você diz highly cited, são aqueles artigos que têm, no máximo, 10 anos de publicados e que, pela quantidade de citações que eles recebem, para a área do conhecimento que eles publicam e no ano que eles foram publicados, pela quantidade de citações que eles receberam, eles estão nos 1% mais citados. Então, são aqueles artigos que têm mais citação, são altamente citados. Já os hot papers, eles são aqueles artigos que têm uma visibilidade maior relativamente novos. Hot papers são aqueles artigos que têm, no máximo, 2 anos de publicados
E comparativamente pela quantidade de citações recebidas, comparando com os seus artigos pares das mesmas áreas, publicados no mesmo período desses 2 anos, começo do ano, né, meio do ano, a cada 2 meses, esses artigos estão entre os 0,1% mais citados. Então, são aqueles artigos com uma visibilidade relativa imediata. São aqueles que acabaram praticamente de serem publicados e que têm uma visibilidade alta nesse curto período de tempo. Então, são filtros aqui que você já pode trabalhar para obter essa visão, né, desses artigos, que seja de open access, que seja de acesso antecipado, que seja de hot paper, pela classificação. Então, são filtros bastante importantes que vão te dar essa visibilidade. Agora, eu não quero filtrar nada, eu quero fazer um ranking. Eu que estou procurando artigos sobre essa temática e que são dessa área, né, do conhecimento, de engenharia ambiental, que é o que me interessou, eu queria saber um pouquinho mais, quero fazer um pouco mais de ranking em cima desse universo, desses 4.471 artigos. Então, eu tenho uma ferramenta de ranking aqui, que é o Analisar Resultados, onde você vai ver aqui, por vários parâmetros, a montagem de um gráfico que você pode baixar e uma lista correspondente que você também pode baixar, como também pode usar para refinar. Ele vai te colocar inicialmente pelo parâmetro de áreas do conhecimento. Então, eu sei que esses 4.471 artigos, eles estão 4.196 na área de engenharia ambiental, aí de ciências ambientais. Então, eu consigo ver aqui, sempre lembrando que existe essa sobreposição, né? Quando tiver uma certa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade no viés, né, do artigo. Mas eu posso mudar o parâmetro. Eu posso, por exemplo, analisar por afiliação. Qual é a instituição do mundo que, dentro desse grupo aqui, tem maior representatividade de artigos? A Academia Chinesa de Ciências tem 137 artigos. A Universidade da Dinamarca, né, técnica, está com 114. Você tem a Universidade Autônoma de Barcelona com 43 artigos. Isso é pela presença de autores que se declararam ser dessas instituições. Se eu quiser ver agora no nível de país, por exemplo, eu posso vir aqui, escolher país, e eu vejo que 864 desses artigos têm autores de instituições chinesas, 738 de instituições americanas, 219 de instituições italianas. Posso analisar financiamento da pesquisa? Eu queria saber quais são os órgãos de fomento no mundo que mais financiam as pesquisas sobre esse assunto dessa área. Então, vamos para a agência financiadoras e eu vejo lá que é a Fundação de Ciência, né, da China, financiou 403 artigos. A Comissão Europeia, 161, aqui a NSF, 60 artigos. Então, eu consigo, né, não só o gráfico, como a lista embaixo, eu consigo fazer análises, fazendo rankings específicos por N variações aqui, né? Variações de parâmetros que eu queira aqui analisar. Então, eu vou voltar aqui para país, só para a gente usar o país para fazer um filtro também. Então, digamos que eu estou aqui voltando, né? Estou vendo a minha lista toda dos países, e eu achei que o Brasil tem 122 artigos, ou seja, 122 dos artigos têm a presença de pelo menos um dos autores de alguma instituição brasileira dentro desse grupo. Então, digamos que eu quero ver esses artigos. Então, eu vou marcar esse quadradinho e vou dar um refinar, para que justamente eu veja apenas os 122 artigos que falam sobre essa temática, que são dessa área e que tem entre os seus autores, pelo menos um deles, de instituições brasileiras. Eles são 122 hoje. Agora, você tem essa lista de resultados, e essa lista de resultados, você, por default, tem uma ordenação por relevância. A relevância, diferentemente de muitas vezes a interpretação que é feita, ela não tem nada a ver com importância.
Não tem nada a ver com visibilidade. Relevância quer dizer que aquela pesquisa que você fez, quanto mais aparece aquele termo no título, palavra-chave, resumo, quanto mais aparece aquele termo nesses elementos, mais relevante ele é considerado aquele artigo. Tá? Então, a relevância aqui, que é, inclusive, a ordenação padrão, default, não tem nada a ver com visibilidade, não tem nada a ver com importância, tem a ver com aquela palavra que você procurou aparecer mais nos metadados. É isso, simplesmente. Então, você pode mudar essa ordenação. Eu posso mudar por data de publicação, eu posso mudar por quantidade de citações, então vou mudar por citações. Eu quero saber qual o artigo mais citado desse conjunto. Então, vou colocar aqui por ordem de citação, e eu identifico que o artigo mais citado desse grupo é esse daqui, que foi publicado, na verdade, em 2013, e que recebeu até o momento 110 citações. Esse daqui foi publicado em 2019 e recebeu até o momento 100 citações. Ok? Então, você consegue analisar de uma maneira bem rápida, né? Aqui, usando o critério da visibilidade das citações recebidas, para você identificar qual é aquele, né, que tem maior visibilidade, que talvez seja aquele que você deveria buscar o texto completo, né, num primeiro momento. Quando você clica aqui no título do artigo, é aquela hora que você vai ver as informações bibliográficas dos artigos dentro da Web of Science. Então, todas as informações que referenciais, né, que são inerentes a ela. Então, o título, o nome dos autores, a revista onde foi publicado, o resumo, palavras-chave plus, os endereços dos autores, todos eles estão aqui. Você pode procurar o texto completo, você tem links aqui e tem também a possibilidade de usar essa ferramenta do EndNote Click, que é bem automática para a busca de texto completo. E uma coisa muito importante que você tem que considerar é que aqui do lado você tem as informações do interrelacionamento dos artigos. Então, esse artigo que foi publicado em 2013, até o momento, ele recebeu 110 citações dentro da Web of Science, tudo dentro do universo da Web of Science. Essas 110 citações é a visibilidade desse artigo hoje, é o depois. Depois que ele foi publicado, 110 outros artigos foram publicados e usaram ele como bibliografia. É a continuidade da pesquisa, é o desdobramento dessa pesquisa, dessa temática, né? E o antes? E a origem? Em que trabalhos esses autores se basearam? Em 40 referências citadas que são a bibliografia desse trabalho. Então, quando você clica em qualquer um deles, né, porque tudo que é azul é link, você clicando aqui, você vai ver, por exemplo, as 40 citações que fazem parte da bibliografia desse trabalho. E aqui você tem a possibilidade, inclusive, de vê-las, né? Porque elas estando na Web of Science, você vai ter links para elas e vai ter também todas essas análises para esses artigos especificamente. É muito importante porque é uma maneira de você até ver o desdobramento, né? O desdobramento desses artigos se influenciando, esses trabalhos, essas pesquisas se influenciando e dando continuidade nessa linha temática de pesquisa. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês que é muito importante é a ferramenta de analisar uma produção em conjunto. Então, eu voltei aqui para aquela nossa parte da pesquisa, que é sobre Global Warming e Greenhouse Effect na área de engenharia ambiental, mas apenas dos autores, né, de instituições brasileiras, que são aqueles 122 artigos. Aí eu poderia analisar esse conjunto de 122 artigos que são de autores de instituições brasileiras sobre essa temática, nessa área, juntamente? Posso. Eu tenho uma ferramenta para isso, que é o relatório de citações. O relatório de citações fica logo do lado do analisar resultados, né? O relatório de citações, o que ele faz na realidade? Ele pega esse conjunto de artigos e os analisa juntos. Então, nesse caso, eu estou pegando uma publicação por autores de instituições brasileiras sobre essa temática, mas poderia ser outra coisa, poderia ser
a produção científica de um grupo de autores, poderia ser de um país, poderia ser de uma instituição, enfim, poderia ser qualquer coisa, né? Que eu analiso sob essa ótica. Então, eu pego esse conjunto de resultados e faço uma análise completa. Quantas citações esses artigos receberam ao todo até o momento? Na totalidade. E quantas dessas citações não são autocitações? Qual é a média por artigo dessas citações? Agora eu quero saber esses artigos que fizeram essas citações. Quais são eles? E posso vê-los. E quantos desses artigos não são autocitações? Também consigo ver. Então, na verdade, você consegue medir um percentual de autocitação. Porque você sabe quantas citações receberam e quantas não são autocitações, né? E você tem o cálculo do índice H, também, para esse conjunto. Pode exportar todas essas informações e tem uma representação gráfica, que também pode ser baixada, disso daqui, em relação a publicações e citações ano a ano. Outra informação muito importante é que você tem um detalhamento. Cada um desses 122 artigos, quantas citações receberam ano a ano? Quantas no total, quantas na média? Até para você ver, né? Talvez o artigo seja o mais citado, mas ele tem uma concentração de citações recebidas num determinado período, num determinado ano. Ou talvez ele não seja o mais citado, mas ele tenha essa concentração por ser um artigo talvez um pouco mais recente, né? Então você consegue analisar, ou você olhando a média por ano, né? E aí, com isso, você já identificar essa importância relativa e não por um número absoluto da totalização dessas citações, né? Então, são várias formas, vários parâmetros, vários indicadores que você pode utilizar de acordo com a tua necessidade, né? Com o foco que você quer dar na análise que você precisa fazer. Agora, quero complementar com mais uma análise que é muito importante e que na Web of Science ela foi assim colocada em separado, justamente para poder prover um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhamento, que é quando você faz a pesquisa por da produção científica de um autor especificamente. Tá? Então, para isso, eu quero fazer análise da produção científica do autor tal. Você, preferencialmente, vá para a pesquisa aqui de autores. Por quê? Porque nessa pesquisa de autores, você vai ver que a Web of Science vai trabalhar com um algoritmo específico que vai juntar as variações de nome que o autor tem usado nas suas publicações, levando em consideração vários parâmetros, tipo área de conhecimento, período de publicação, os coautores com quem ele trabalha, a que instituições ele pertence, leva tudo isso em consideração para poder recuperar todos os artigos que seriam de autoria daquela pessoa, mesmo que eles tenham um nome comum, mesmo que ele tenha muita variação de nome. Então, com isso, agregar todo o conjunto de publicação dele que esteja indexado dentro da Web of Science. Lembre-se que sempre o universo é dentro da Web of Science. Então, quando eu faço uma pesquisa por autor, eu vou pesquisar aqui pelo sobrenome, vamos exemplificar com Nicoleles, que é um pesquisador bem conhecido, né? Embora seja mais da área de neurociência, mas, de qualquer forma, é um dos mais conhecidos brasileiros. A gente vai colocar aqui o Miguel Nicoleles, né? Sobrenome, nome. Quando eu faço essa pesquisa aqui em autores, qual é a ideia? A ideia é que você vai ter aqui a recuperação dos artigos que seriam de autoria dele, independentemente da maneira como o nome dele está constando nessa publicação dos artigos. Então, ele pega N variações aqui, desde as abreviadas, completas, até as mais simplesinhas, ele vai levar em consideração aqui, como também vai trazer todas as instituições que constam como de associação dele nas publicações de artigos que ele tenha feito, que estejam na Web of Science. E eu recupero 260 artigos, nesse caso aqui. Esses 260 artigos, na verdade, eles são originados desse algoritmo, né? Desse algoritmo que foi que é usado especificamente para essa pesquisa, e que, na realidade, como todo algoritmo, ele pode não ser totalmente preciso.
E ele, obviamente, vai aprendendo, né? Se porventura eu sou pesquisador e eu identifiquei, bem, ele achou 260 artigos meus que estão na Web of Science, mas isso não está correto. Está faltando, ou está sobrando, alguma coisa desse tipo, você pode dar um feedback aqui no enviar uma correção. Se porventura esse conteúdo está perfeito, você pode validá-lo, dando esse reivindicar meu registro. Qualquer uma das duas opções, seja uma retificação para mais ou para menos, ou seja, você realmente reivindicar esse registro, você considerando que ele está correto, é muito importante que isso seja feito, porque isso é uma maneira do algoritmo ir aprendendo para que no futuro a recuperação de novos artigos seus que entrem na Web of Science venha a ser cada vez mais preciso. Uma vez feito isso, né, que aí já fica valendo como um feedback, eu tenho, então, obviamente, um nível de assertividade cada vez maior por conta desse algoritmo. Nesse caso que a gente encontrou 260 artigos do Nicoleles, eu também estabeleço algumas análises aqui. Enquanto o percentual desses artigos ele é o primeiro autor, ou o último, ou correspondente. Lembre-se sempre que, dependendo da área, ser o primeiro é o mais importante, ou ser o último é o mais importante, ou ser de correspondência é o mais relevante, ou não, né? Tem áreas do conhecimento que pode simplesmente colocar em ordem alfabética e não faz a menor diferença ser o primeiro ou ser o último. Então, analise isso à luz da área, onde naquela área, de repente, aquele pesquisador que é o coordenador do projeto, ele é o último, perfeito? Então, nessa área, eu vou considerar o último autor como aquele de mais importância, ou não, talvez o primeiro em outras áreas. Então, isso você sempre considere. Mas aqui eu dou simplesmente em que percentual de artigos ele é o primeiro, ou ele é o último, ou ele é o de correspondência. Aquela análise do relatório de citações está aqui. Então, o índice H dele calculado, a soma das citações recebidas, a quantidade de artigos e quantos artigos fizeram a citação, que se eu der um visualizar relatório de citações, eu vou exatamente para aquela tela que a gente viu anteriormente, né? Com os números, os gráficos, né? Que você pode baixar, e o detalhamento, né, dos artigos, os artigos individualmente, quantas citações receberam por ano, qual é a média, qual é a totalização das citações recebidas. Sempre é interessante você fazer essa análise de uma forma contextualizada, porque muitas vezes o artigo que recebeu mais citação, ele pode ser talvez um mais antigo, e algum mais recente, relativamente, ele tenha mais importância pela quantidade de citações, porque ele teve menos tempo para recebê-las. Então, você sempre faça essa análise, já considerando essa contextualização também. Em relação a essa análise de pesquisa de autores, existe uma métrica nova que foi implementada somente para essa função dentro da Web of Science, que é o BIMplot. O BIMplot ele é um gráfico que trabalha com uma escala de percentil. O percentil tem uma escala de 0 a 100. E ela é uma escala, portanto, normalizada. O que significa isso? Significa que ele não é um número absoluto, tipo o índice H, ou uma quantidade de citações recebidas, que você simplesmente faz um cálculo independentemente de uma referência. O percentil tem a escala de 0 a 100, e justamente o que ele faz? Ele compara, baseando-se na quantidade de citações recebidas do artigo, ele compara essa quantidade de citações recebidas do artigo em relação aos outros artigos da mesma área, publicados no mesmo ano. Se ele recebeu mais citações em relação aos outros da mesma área dele, publicados no mesmo ano, ele está mais para o percentil 100. Se ele recebeu menos citação, ele está mais para o percentil 0. Então, assim ele trabalha. E por ele ser normalizado, por ele ser justamente um índice contextualizado, você pode, inclusive, utilizá-lo para analisar pesquisadores que sejam de áreas diferentes, porque você não faz isso com o índice H. Né? Você vê aqui, o índice H do Nicoleles é 70. Eu vou analisar o Nicoleles comparado com quem? Com índices H de pesquisadores que sejam da área dele, de neurociências, por exemplo, né? Que tenha mais ou menos o mesmo período de atividade dele, porque senão não faz muito sentido. Né? Não vou pegar autores de outras áreas
porque outras áreas têm outros patamares, têm outros parâmetros. Então, aqui, quando eu falo do BIMplot, quando eu falo do percentil, por ele ser um índice normalizado à luz da sua área e à luz do ano de publicação, ele pode ser usado. Então, aqui eu tenho um gráfico de percentil que é para a vida da produção do autor. Então, ele coloca que na produção que o Nicoleles tem dentro da Web of Science, ou seja, os 260 artigos, ele tem um percentil mediano da vida, da produção da vida dele, no percentil 76. Assumindo que o máximo é 100, para uma produção da vida dele a 76, é um percentil bastante elevado. Só que esse gráfico é o gráfico resumido. Eu posso ver o gráfico completo. O gráfico completo ele é ano a ano. E você pode entrar por aqui ou entrar por aqui. Tanto faz. Dá no mesmo lugar. E você tem o gráfico ano a ano. Esse gráfico ano a ano é particularmente importante para você medir exatamente como é que acontece essa visibilidade individual de cada artigo dele e a cada ano. Então, você observa que o gráfico tem nesse eixo os anos de publicação e no eixo X aqui a escala do percentil de 0 a 100, onde cada bolinha, na realidade, é um artigo publicado. Então, vamos a um exemplo, vamos pegar o ano de 2015, que tem 3 artigos. Nesse ano de 2015, 3 artigos que o Nicoleles publicou estão dentro da Web of Science. São esses 3 aqui. Vamos começar analisando cada um deles. Esse artigo daqui, ele foi publicado na área de fisiologia, ele recebeu até o momento 12 citações, e comparando esse artigo dele, que recebeu 12 citações, com os outros artigos publicados também em 2015 na área de fisiologia, por ele ter recebido 12 citações, ele está no percentil 49. Já esse segundo aqui é da área de neurociências e recebeu 27 citações. Artigos de neurociências publicados em 2015 que receberam 27 citações ficam no percentil 73. O terceiro também é da área de neurociências, só que agora recebeu 44 citações. Artigos de neurociências publicados em 2015 que receberam 44 citações ficam na 87º percentil. Quanto mais para 100, mais citações relativamente receberam. Quanto mais para 0, menos citações relativamente receberam, comparativamente à mesma área do conhecimento, ao mesmo ano de publicação. E porque esse percentil ele é totalmente contextualizado, eu posso até comparar com pesquisadores de outras áreas. Por quê? Porque os outros pesquisadores de outras áreas terão essa contextualização do seu percentil calculado à luz da sua área. Então, são índices que você consegue, inclusive, trabalhar de uma maneira integrada. Aqui no gráfico, quando você tem uma bolinha vazada, tipo essa bolinha verdinha, né, que existe aqui em todos os anos, é a mediana anual. E a linha vertical tracejada é a mediana geral, que vem a ser exatamente aquela do nosso gráfico resumido aqui. Então, essa análise da produção científica de autores, ela é muito importante, exatamente pelo fato de que ela te dá todas aquelas análises que você já consegue fazer no relatório de citações para qualquer conjunto de dados, como eu fiz para aqueles artigos de autores brasileiros do Global Warming, mas também ele vai poder fazer para a produção científica de um pesquisador, calculando o índice H, vendo percentual de autocitação, os artigos que citaram, tudo isso. Só que também, complementarmente, você tem esse cálculo, né, do BIMplot, que justamente vai te ajudar de maneira tal, por ser um índice normalizado, contextualizado, você tem como fazer comparações entre autores até de áreas diferentes, com tempos de atividades diferentes, que são parâmetros que você tem que contextualizar quando você vai usar outros tipos de indicadores, indicadores mais absolutos ou semi-contextualizados. Ok?
Para complementar aqui, para a gente já partir para a nossa parte de perguntas, eu só quero também chamar a atenção que dentro da Web of Science você tem várias funcionalidades práticas, né? Então, você pode, por exemplo, criar alertas, né? Então, deixa eu dar uma voltada aqui rapidinho, só para a nossa pesquisa de Global Warming, só para ter aqui. Então, você tem a possibilidade de qualquer pesquisa que você faça, aquela do Nicoledes também poderia ser, você pode criar um alerta, que é você pegar aquela pesquisa que você fez e transformar ela numa monitoração dentro da base, que, na verdade, como está atrelada a um login que você cria e pode criar dentro da Web of Science, endereço de e-mail e senha, é um perfil que você cria, você pode criar esse alerta e pode criar N alertas, tá? E esses alertas todos, eles ficam guardados aqui e ficam constantemente, não permanentemente, monitorando a atualização diária da base e mandando para você por e-mail, uma vez por semana, por default, as informações bibliográficas dos artigos novos que entraram na base. Além disso, uma coisa interessante também agora na Web of Science é que toda pesquisa que você faz, ela guarda no histórico, aqui em cima. E esse histórico, na realidade, ele não guarda somente aquelas pesquisas que você fez hoje, mas vários dias para trás. Ó. Então, por exemplo, eu queria ver aquela pesquisa que eu fiz no dia 10 de agosto. Nem me lembro qual é, mas eu me lembro que é super importante, eu queria ver. Então, se eu venho aqui no dia, né, 10 de agosto, ele me guardou o histórico. Eu tinha feito uma pesquisa sobre HIV. Tá? E, obviamente, essas pesquisas você pode transformar em alerta, você pode apagar, você pode copiar o link, né, dos resultados para você depois ir direto para esses resultados, ou até você retomá-la, né, outra vez. Ali você viu que ela estava com o número do resultado original. Aqui, ela, como faz a pesquisa novamente, ela já te dá a quantidade de resultados hoje. Então, vou até fazer outra vez para que vocês percebam como é que isso também é importante em termos de histórico. Tá? Então, vou lá para dia 6 de outubro. Qual a pesquisa que eu fiz no dia 6 de outubro? 6 de outubro eu procurei alguns documentos especificamente, mas eu fiz uma pesquisa do grafeno. Então, em 6 de outubro, eu tinha feito uma pesquisa do grafeno, que aqui no caso da Durant, deixa eu pegar outra que seja dentro da Web of Science, uma diferente, né, do Global Warming. Vamos pegar aqui em 29 de setembro, então. Tem vários exemplos. Então, vamos pegar esse daqui. Você vê que em setembro, eu fiz uma pesquisa sobre o HIV que tinha dado 428.573 artigos. Se eu clicar nesse número, que seria para ver essa quantidade de resultados hoje, né? Então, 428 mil, ele me traz 432 mil. Então, ali no histórico, ele te guarda a quantidade que foi recuperada na época. Se você clicar novamente, que seria o mesmo que pedir para ele fazer a pesquisa outra vez, a Web of Science atualiza todo dia, né? Ele te dá a quantidade de resultados hoje. Então, em outubro, eu fazendo essa mesma pesquisa, eu tinha achado 428 mil resultados. Agora, 432 mil, 4 mil a mais, né? 1% a mais, né? E coisa de um mês e meio, mais ou menos, né? Então, eu consigo já, inclusive, fazer esses cortes, né, desses gaps de histórico aqui, o quanto eu tenho essa progressão de crescimento numa determinada temática dentro da base. Então, é uma outra forma de você analisar. Né? Então, aqui você consegue realmente ter vários recursos. Né? E como última função que eu quero falar aqui é o da lista marcada. A lista marcada é aquele local onde você pode escolher, aleatoriamente, referências que você queira guardar e ir juntando nessa lista. E depois que você juntar nessa lista, você pode simplesmente pegar e fazer uma das ações de portabilidade. Mandar para software de gerenciamento bibliográfico, salvar para arquivos, N formatos de arquivo que você pode salvar até para poder trabalhar, né, num software externo com essa massa de dados.
Hoje você consegue fazer essa exportação num limite de, a cada vez, 1.000 registros. Então, você pode escolher 1.000 registros e salvar para um artigo, para um arquivo. Você pode ir juntando registros dentro da lista marcada e depois fazer essas ações. Ações essas que são qualquer uma dessas de portabilidade aqui. E aqui um local que tem vários recursos, que agrega vários recursos da Web of Science e que pode ajudá-los também, né, em toda essa descoberta do que você pode fazer, é esse ponto de interrogação, que está presente em todas as páginas da Web of Science, todas as telas, onde você, clicando aqui, você tem vários recursos agregados. Então, atualizações da base, guias passo a passo, você tem materiais de treinamento, que tem vídeos, tem manuais para você baixar, tem aqui a parte de news e events, que são webinars públicos que estão marcados, internacionais, que você pode se inscrever gratuitamente, ou novidades, vai sair uma nova versão da base, tá? Vai ser implementado não sei o que diferente. Aqui um help online, e também um link para o suporte, caso tenha alguma dúvida, algum problema. E, por último, um link que eu acho muito importante que vocês usem, que é o sugerir alguma coisa. Esse Suggest a Feature, ele vai direto para o grupo de desenvolvimento da plataforma. Claro, recebe isso dos usuários do mundo inteiro e, obviamente, vão considerando quais aquelas funcionalidades, quais aquelas solicitações que fazem mais sentido ou que estão sendo mais solicitadas pelos usuários no mundo para que sejam previstas em novas versões. Então, isso é bem importante que você também, né? Eu uso a Web of Science com uma frequência, mas eu acho que seria legal se tivesse isso ou aquilo. Então, você já pode aqui sugerir. É um link direto. Você aqui vai e ele vai te abrir uma telinha onde você vai simplesmente escrever o que você sugere. Ok? Então, eu acho que estamos mais ou menos no nosso horário. Era isso que eu queria apresentar para vocês, embora de uma forma bem overview. E queria agora que a gente tivesse realmente bastante tempo, né, para as perguntas, as dúvidas que tenham aparecido, né, para a gente poder complementar toda essa abordagem que a gente fez. Tá? Então, agradeço muito a presença, a participação de todos e vamos ver, então, quais são as dúvidas que tem. Muito bem, maravilha. Realmente é impressionante, o número de informações disponibilizadas aqui para os nossos participantes. Eu vou começar por dar, então, a oportunidade a que todo mundo, pelo menos aqueles que se inscreveram, para fazer as devidas perguntas. E são bastantes. Se prepara, porque são muitas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo Jackson Silva, que pergunta: as outras universidades também têm acesso? Na verdade, a assinatura que o portal da CAPES tem da Web of Science dá acesso à Web of Science a mais de 400 instituições no Brasil. Então, tem a USP, mas além da USP tem mais outras 400, que são todas as federais, estaduais, institutos de pesquisa, muitas instituições privadas também. A diferença, bem, aí a gente teria que saber exatamente qual é a instituição dele, aí talvez de cabeça eu já saiba se tem ou não tem. Mas se for federal, estadual, com certeza tem. A diferença só é que em relação à USP, a USP tem um acesso um pouco mais abrangente à Web of Science. Então, a USP tem um acesso desde 1900 para as revistas e conferências. No caso das outras instituições que estão na assinatura padrão da CAPES, é a partir de 1945, e não 1900. 1945 para as revistas. E tem algumas funçõezinhas que não tem, por exemplo, essa coisa do hot paper e do highly cited, também não tem nas outras instituições. Tem na USP, mais em algumas, mas não em todas. Então, dependendo da sua instituição, a abrangência da base vai ser um pouco menor e também algumas funções não vão estar disponibilizadas. A próxima pergunta. Sim, por favor, conclua. Não, é só afirmando que deve ter, muito provavelmente. Porque as duas próximas perguntas, eu vou começar pela primeira, têm um pouco a ver com o que você acaba de falar.
A Genira de Oliveira, ela pergunta se o acesso é restrito aos estudantes da USP. Não. Não é restrito. Não. A gente está falando da USP porque como aqui o nosso evento ele é, né, especificamente agendado pela USP de São Carlos, então a gente fala mais nesse sentido, até por isso que eu entrei pela Agência Águia. Mas até aproveitando, se você está em outra instituição, você vai ter que entrar pelo acesso genérico do portal de periódicos da CAPES. Ou seja, você vai digitar www.periodicos.capes.gov.br, só que aí você ou está dentro da instituição ou estará em um acesso remoto se você está na sua casa. Se você não sabe qual é o seu acesso remoto que a sua instituição te fornece, fala com o pessoal da biblioteca da sua instituição e eles vão te dizer é VPN, é acesso café, é proxy, e aí você vai entrar direitinho estando em casa, né? E aqui você entra em acervo, lista de bases, e aí você vai entrar aqui em lista de bases e você vai digitar Web of Science. Eu mostrei aqui em relação à Agência Águia, mas pelo fato de que a gente meio que deu um pouquinho direcionado para a USP, mas não significa que só seja para a USP. É a USP mais outras 400 instituições no Brasil. Então, muito provavelmente, a sua instituição tem acesso também. Tá. Relacionado ainda a esse ponto, o Jackson volta a perguntar como conseguir o acesso não sendo da USP? É caro? É uma situação que envolve... Na verdade, Jackson, normalmente os acessos não são para pessoas individualmente, são para instituições. Então, eu acho que a primeira opção e a primeira abordagem seria, eu entendo que você deve ter associação em alguma instituição. Então, e muito provavelmente a sua instituição tem acesso. Então, se você me direciona aí e me fala qual é a sua instituição, talvez eu já até lembre se a sua instituição tem acesso ou não. Mas eu acho que é a primeira opção. Porque como mais de 400 instituições no Brasil têm acesso, a probabilidade é bastante alta, né, de que você tenha acesso. Exato. Entretanto, a Ângela Barbosa pergunta, caso eu não consiga acesso no website, e ela afirma que já tentou, só terei acesso pelo Publons mesmo? Eu estou filiada na instituição de ensino da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Olha, Universidade Católica de Pernambuco, eu não me lembro, mas eu tenho a impressão que tem acesso sim. O que pode ter acontecido é que se você está na sua casa, entrou no browser e botou lá o Web of Science, você não vai entrar mesmo. Você tem que entrar num acesso autorizado. Então, a primeira sugestão que eu dou para você em relação a entrar na Web of Science, fale com a biblioteca da sua instituição para você saber, estando você na sua casa, que eu estou assumindo isso, como que você faz o acesso remoto autorizado para você entrar no portal da CAPES? No portal da CAPES. Porque se você simplesmente chegar, entrei no Google, achei o Web of Science, digitei, estou na minha casa, não vai entrar mesmo, porque ele não é de acesso aberto. Você tem que estar no acesso autorizado. Então, para você saber o acesso autorizado da sua instituição, fala com a biblioteca. Em relação... Aí você vai entrar na Web of Science, porque, se eu não me engano, a Católica de Pernambuco tem, porque todas as católicas têm. A do Rio tem, a do Rio Grande do Sul tem, a de Goiás tem, a de Campinas tem. Eu acredito que Pernambuco também tem. Em relação ao Publons, o Publons já é diferente. O Publons, sim, ele é aberto na internet. Então, você pode estar numa lan house que você vai entrar no Publons. Mas é porque são coisas diferentes. O Publons, ele é uma ferramenta de cadastramento de pesquisadores. Né? Ele é uma base de dados que eu vou lá, que nem o currículo Lattes, né? Eu vou lá, me cadastro, crio o meu perfil, coloco minhas informações, ele é aberto, tá? Mas a Web of Science não, é acesso autorizado. Muito bem. Vamos prosseguir com as perguntas. O Alexandre Garcia fala que fez uma busca teste na Web of Science, contudo, não apareceram os filtros rápidos do Highly Cited ou o ZOT. Ele pergunta, seria essa uma função restrita? Tudo depende de onde você está. Se você está na USP, por exemplo, você tem acesso a esses filtros. Se você está em outra instituição, muito provavelmente você não tem acesso a esses filtros, porque você está numa instituição que tem um acesso padrão que a CAPES assinou.
Aí você não tem acesso nem a esses filtros, nem à abrangência que a USP tem, que é a partir de 1900. Não só a USP, a USP, o Unesp, o Unicamp, mais algumas que têm esse acesso mais abrangente, desde 1900 e com a existência desses filtros. Esses filtros, se você está, por exemplo, numa federal ou numa estadual, você não vai ver. Por quê? Porque as federais e as estaduais têm um acesso conforme a assinatura do portal de periódicos da CAPES, que é a partir de 1945, e não tem essas funcionalidades aqui. É diferença de assinatura. Muito bem. O António Carlos Seba, ele fala que diante destas estatísticas na Web of Science, já podemos dizer que nas referências de um artigo seria importante ou vital contar com pelo menos uma referência de origem chinesa? Você falou em relação àquela pesquisa que eu fiz? É uma abordagem de análise, né? Porque, na verdade, deixa eu recuperar ela aqui, é o negócio a nossa pesquisa do Global Warming. Quando eu faço aqui a pesquisa do Global Warming, né, e eu analiso em relação à representatividade de autores associados, né, a instituições de países, eu vejo que dos 4.471 artigos, 864 são artigos que têm autores de instituições chinesas. Então, a grosso modo, que estamos falando de 1/5, mais ou menos, né? 20%. Então, eu posso dizer que do que é publicado hoje no mundo, posição de hoje, na Web of Science, sobre essa temática, nessa área do conhecimento, você tem cerca de 20% da produção mundial tem a representatividade de autores de instituições brasileiras. Desculpa, de instituições chinesas. Mas daí a você chegar e dizer, então eu sempre tenho que citar algum autor que seja de instituições chinesas, eu não iria generalizar dessa forma, porque mesmo dentro de uma temática específica como essa, de aquecimento global e efeito estufa e da área de engenharia ambiental, pode ser que eu tenha especificidades aqui, porque pode ser que primeiro eu queira ver em relação à captura de gás carbônico, ou eu quero ver mais em relação à utilização de técnicas, então talvez você teria que filtrar um pouquinho mais para poder chegar a um nível de afirmação dessa. Generalizadamente, eu acho que você poderia dizer porque tem uma representatividade de 20% na produção. Mas isso ser uma obrigatoriedade para você citar, eu acho que você teria que descer um pouquinho mais detalhadamente na temática do que você está escrevendo, tá? Para ver se é pertinente ou não. Muito bem. A Marileia Fertig pergunta, com os artigos selecionados e adicionados na lista marcada, como é que posso exportar o registro completo para o Excel? Aqui, bem, quando se chama registro completo aqui, o registro completo é registro completo referencial, metadado. Não estou falando de texto completo, tá? Não estou falando de PDF de texto completo. Estou falando de informação referencial. Quando você manda para uma lista marcada, você marca aqui e você põe na lista marcada, né? Então, você põe na lista marcada, eu posso criar uma lista nova, ou ele coloca na lista marcada aqui, ele já marcou aqui, que colocou na lista marcada, eu vou aqui em cima em lista marcada, e quando eu tenho essa lista marcada, eu posso simplesmente chegar aqui e exportar. Eu quero criar um arquivo Excel. Vem no Excel, aí eu tenho aqui 1.002 resultados, então digamos que eu queira esse dessa página, e se eu quero todas as informações referenciais, deixa eu só puxar aqui um pouquinho, referenciais, eu posso, nesse primeiro momento, eu tenho aqui o autor, título, fonte e resumo. Ainda não está implementado todas as informações para essa modalidade aqui do Excel. Tá? Não se esqueça que existe algumas, deixa eu até voltar aqui, existem algumas modalidades de exportação aqui, ó, que ainda não estão implementadas, estão cinzinha claro. Tá? Isso daqui, quando tiver implementado, aí você provavelmente vai ter todas as opções. Tá?
Em algumas eu acho que tá. Deixa eu ver aqui no delimitado. Não, também não tá. Tá? Então, mas de qualquer forma, aqui você observa que tem algumas funções que estão aqui, ó, mais opções de exportação. Aí tem um pontinho de interrogação e ele diz, ó, ainda estamos implementando. E pede sugestão. Então, você pode até dar uma sugerida aqui para que seja implementado isso de maneira mais rápida. Legal, muito legal. Olha, o Alexandre Garcia pergunta: o que significa a tag referências citadas enriquecidas que aparece lá no relatório de citações de um artigo? Vamos lá no relatório de citações. Então, eu vou fazer com esse mesmo, relatório de citações. Qual que ele perguntou? Desculpa. O que significa a tag referências citadas enriquecidas? Ah, tá. Ah, é que isso daí aparece para alguns artigos e outros não. Entendi. Por isso que eu não tô achando ele aqui, porque em alguns artigos ele aparece e outros não. As referências citadas enriquecidas, ele é uma função nova que está sendo implementada na Web of Science, que coincidentemente aparece em alguns artigos e outros não. Coincidentemente, nenhum dos que eu estou botando aqui está me aparecendo, porque ele aparece a mensaginha aqui de referências citadas enriquecidas. As referências citadas enriquecidas, na verdade, ele te mostra. Deixa eu abrir esse mesmo daqui, só para poder exemplificar o que aconteceria. Quando eu tenho uma... Essa daqui ela é da Durant, desculpa, deixa eu voltar para cá, porque eu acabei abrindo coisas diferentes. Quando eu tenho aqui um artigo, todo artigo vai aparecer as citações recebidas e as referências citadas, que são a bibliografia dele. Quando o artigo tem referências citadas enriquecidas, ele vai me mostrar um gráfico onde ele vai dizer essas 221 referências citadas que os autores colocaram na bibliografia, em que momento do artigo eles citaram essa referência? Foi na introdução? Foi na metodologia? Foi na conclusão? E, inclusive, ele diz não só onde que essas referências citadas no âmbito do artigo elas foram feitas, mas também quantas vezes elas foram feitas. Essa referência citada, ela foi citada na introdução, ela foi citada na conclusão também. Então, ela foi citada 2 vezes. Aqui eu conto uma vez só, porque é uma referência citada só, né? Mas, de qualquer forma, o referências citadas enriquecidas, ela te mostra onde no corpo do artigo aquela referência citada está sendo feita e quantas vezes aquela referência citada está sendo citada no âmbito inteiro do artigo. Mas isso ele está em beta, então em alguns artigos aparece, em outros não. Tá? São alguns poucos que está aparecendo, mas a tendência é ser implementado para uma grande maioria de artigos dentro da Web of Science. Perfeito. A Cecília Nogueira pergunta: o que são palavras-chave plus? Palavras-chave plus são aquelas palavras-chave que são implementadas quando dá indexação do artigo por conta dos indexadores da Web of Science. Então, são palavras-chave diferentes do palavras-chave dos autores, que foram os autores que colocaram, mas são colocadas pelos indexadores porque são termos que eles, quando leram os artigos para serem indexados dentro da Web of Science, identificaram que aquela palavra aparece várias vezes no título, palavra-chave, resumo, e os autores, palavra-chave não, e os autores não colocaram nas suas palavras-chave. Então, são termos que aparecem com muita frequência, mas que não foram colocados pelos autores como palavras-chave deles. São complementares. Entendi. A próxima pergunta é novamente colocada pelo Verlan Neto, que ele pergunta: todas as pesquisas apresentadas trazem um número de resultados impossível de ler em toda uma vida. Para além das análises bibliométricas, qual o real sentido de tanta publicação? É uma pergunta bem curiosa. Bem, a publicação científica no mundo hoje, ela é cada vez maior. Não é o fato de você não ter uma capacidade em vida, né, de ler tanto, ou acompanhar essa velocidade da produção científica que faz a ciência parar. E não deveria nunca ser isso, né? Então, assim, o sentido não é a sua limitação, mas a existência de atividade científica sendo feita, pesquisa e sendo
publicada, né? Então, isso é importante porque senão não há o progresso, né, da própria ciência. Por isso, exatamente, é que é importante que você conheça esses recursos e essas ferramentas para poder, usando de critérios lógicos que sejam a sua necessidade, você direcionar o que você quer. Porque, obviamente... Não, e te digo mais, você hoje fez a pesquisa e você encontrou, sei lá, 1.000 artigos. Amanhã você 4.471. Amanhã você faz, deu 4.500. Aí sábado você fez, deu 4.600. Ou seja, você está sempre correndo atrás. Então, não dá, obviamente que não dá. Mas isso não é um fator que deveria ser limitante à atividade. Né? Com certeza não, né? Exato. O André Lozano pergunta: por que é que em algumas consultas aparece a possibilidade para exportar para BibTeX e em outras não? Aqui, se diz aqui no BibText. Isso, BibTeX. É interessante, porque pelo que eu me recordo, ele está aparecendo em todas as opções. Em todas as opções. Eu não me recordo de uma situação de não aparecer. Então, se você, por favor, tiver um exemplo disso e puder passar, a gente pode até fazer agora ou depois até passar, né, para o pessoal da biblioteca que passe para mim, porque assim, eu não me recordo de nenhum momento dessa opção não existir. Havia um momento no passado, quando a Web of Science estava sendo implementada nessa nova interface, que inclusive tem algumas coisas que ainda não estão implementadas, que o BibTeX não estava. Mas isso não significa que agora, estando, não está de vez em quando e não está em outros. Não, ele está implementado agora. Então, desculpa, mas realmente eu não me recordo aqui de nenhuma situação de não ter. Tá? Muito bem, é uma questão para ele analisar com calma e, quem sabe, no futuro próximo até entrar em contato com a doutora Débora para tirar essa dúvida. Com certeza, com certeza. Vamos então passar para aquilo que eu tenho aqui, é a última pergunta, que é do Verlan, que ele diz: o que explica essa diferença entre assinaturas de estaduais Paulista e outras instituições? A USP, por exemplo, tem uma assinatura fora da CAPES, é isso? Ou a Web of Science oferece algo a mais a ela e não às demais? Não, eu acho que não é por aí, né? Não. Na realidade, é uma assinatura separada. O que acontece? A CAPES assinou para todas as instituições, de acordo com aquela análise da pós-graduação que é feita, e isso inclui USP, Unesp, Unicamp, a CAPES assinou a Web of Science no âmbito 1945 para frente, revistas e conferências. Então, todo mundo, USP, Unesp, UFRJ, Federal do Maranhão, a Estadual de Londrina, todo mundo tem essa assinatura da Web of Science por conta da CAPES, 1945 para frente. Foi isso que a CAPES assinou. Essas instituições que eu falei, a USP, inclusive, assinou em complementação, em separado, a assinatura da USP, assinou esse pedaço complementar. Tá? De 1900 a 1944, para poder ficar com desde 1900. Tá? Mas não é porque a USP vou oferecer. Não existe isso. Existe uma assinatura em termos de contrato. Então, a CAPES assinou no portal da CAPES a partir de 1945, a USP e algumas outras instituições resolveram assinar o outro pedacinho que estava faltando. Tá? E as instituições que não fizeram isso estão com a assinatura da CAPES normalmente desde 1945. Essa é a situação que acontece. Muito bem. Entretanto, eu recebi agora, de repente, mais duas perguntas e eu vou colocar. A Cleiva... Por favor. A Cleiva fala o seguinte: creio que é interessante conhecer e muitas vezes citar os artigos ou os autores top 5, não é? Mas isso não é injusto com os que vêm depois e que podem ter muita relevância ou tanto quanto? Exatamente, exatamente. Por isso que eu tinha também sugerido a vocês que fizessem uma análise comparativa à luz do ano de publicação. Porque, vamos pegar até esses dois que estão aqui. Você pega um artigo, aqui eu coloquei esses artigos nossos aqui do Global Warming, por ordem de mais citações. Então, eu vejo que o artigo mais citado é um publicado em 2011, com 1.056 citações até o momento. O que está em segundo lugar, ele foi publicado 2 anos depois, em
quase 2 anos e meio, quase 3 anos depois, né? Porque é novembro e esse foi janeiro. Novembro de 2013, com 1.018. Então, vale a análise sua, aí depende de você, a sua análise, o seu foco, a prioridade que você quer dar. Se eu tenho um artigo que foi publicado em novembro de 2013, que recebeu 1.018 citações, e um que foi publicado praticamente 3 anos antes, em janeiro de 2011, que tem 1.056, o percentual dessa maior quantidade de citações que esse tem, eu acho que não é tão relevante em relação a quanto esse artigo é mais recente. Então, você tem que analisar isso. Lembre-se sempre que toda análise ela não é quadrada, né? Tem mais citação, é mais importante sempre. Não. Vale a sua análise. E isso é o que faz a diferença do máquina, né? É maior? Não, então eu sou melhor. Não. Aqui, mas vamos analisar quando é que esse foi publicado, quando é que o outro foi publicado, quanto é que ele tem esse que foi publicado, que está em primeiro lugar, quanto que ele recebeu de mais citação do que o outro, mas o outro é mais recente e recebeu só um pouquinho menos. Então, talvez essa relevância dele, no sentido de visibilidade, seja maior relativamente. Tá? Então, essa análise é necessária. É necessária. Nada você deve tomar como uma regra quadrada, que não, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, nada é assim. Nada. Muito bem. O Felipe Garcia comenta, parabéns pela palestra, e depois faz a pergunta, não é? É uma boa prática usar o Web of Science como ferramenta de checagem de levantamento bibliográfico? Existe integração com o Zotero, por exemplo, ou outro gerenciador? Bem, a Web of Science, por ela ser multidisciplinar, então é o que eu digo, ela aborda de teatro a física quântica, então você tem publicações de tudo quanto é área, o que ela indexa dentro dela é principalmente as publicações, seja de conferências, seja de revistas científicas, de maior visibilidade, de maior influência em suas áreas do conhecimento. Então você já está pegando aquele extrato de maior influência nas suas diferentes áreas. Então você já traz algo filtrado, direcionado a partir dessa visibilidade, né? Então, com isso, além de te dar um viés de visão multi e interdisciplinar, ele já te dá um extrato daquilo que é mais influente, digamos assim. Então, essa seria a grande vantagem de você trabalhar dentro da Web of Science. Quanto a você exportar, por exemplo, aqui a gente tem uma integração direto com o nosso software de gerenciamento bibliográfico, que é o EndNote, mas no caso, por exemplo, do Zotero, o que você vai fazer é, por exemplo, escolher as referências e salvar no formato RIS. Aí formato RIS, o formato padrão de qualquer software de referência bibliográfica, você leva para o Zotero, ou seja lá qual outro software de gerenciamento bibliográfico que você use. Mas se você for usar o EndNote, que é o que é da Clarivate, ele já tem uma integração direta de envio. Tá? Muito bem. O Ronaldo da Silva pergunta, somente alunos vinculados a um programa de pós-graduação têm acesso à base? Na verdade, o acesso que existe, tanto nas subscrições específicas, como a da USP, que eu falei daquele período 1900 e 1944, quanto às assinaturas que a CAPES fornece para a instituição, faz com que qualquer pessoa que esteja dentro da instituição tenha acesso. Então, eu estou andando, entrei numa universidade, entrei na biblioteca, lá tem os computadores, entrei no computador da biblioteca, entrei na Web of Science. Porque o acesso ele é aberto a todos os computadores em endereço IP autorizado. Endereço IP autorizado é toda a rede da instituição, seja local, computador que está lá dentro da instituição, ou um Wi-Fi da instituição, como também o acesso remoto, que é aquela modalidade quando você está na sua casa, que aí você tem que configurar um VPN, ou através do acesso café, depende. Cada instituição pode ter uma modalidade diferente, mas virtualmente qualquer pessoa dentro da instituição vai ter acesso. Até nesse caso, se ela não for da instituição, mas ela está dentro da instituição, ela tem acesso. Muito bem. Eu permito-me aqui, com a autorização da doutora Débora, ler aqui um comentário do Verlan Neto, que diz o seguinte: muito obrigado pela gentileza das respostas e parabéns pela exposição primorosa. Aprendi bastante. Viu? Muito legal.
Doutora Débora, estamos praticamente no fim, eu não tenho mais nenhuma questão aqui que me tenha chegado, e eu gostaria de compartilhar com a senhora o espectro que teve a sua palestra, o facto da senhora ter tirado tantas dúvidas e realmente ter ensinado tanto. Eu vou compartilhar realmente os abraços e os cumprimentos que mandaram para todos nós, que nos enviaram e enviaram para a senhora, da Universidade Federal do Catalão, em Goiás, do Espírito Santo, no Campus Aracê, da UNESCO, Criciúma, Santa Catarina, da Embrapa de Juiz de Fora, Minas Gerais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Unicap, claro que a Unicap até fez aqui algumas questões, a Universidade Católica de Pernambuco, isso, a USP de Lorena, da Escola de Engenharia, a Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso, Escola de Engenharia de São Carlos, aqui da USP São Carlos, a Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de São Carlos, a União, Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, Juazeiro do Norte, em Ceará, a Universidade de Mackenzie, em São Paulo, o Instituto Federal de Goiás, no campus de Itubiara, em Goiás também, a USP de São Paulo em capital, muita gente da USP da capital, a Universidade Federal do Amazonas, um grande abraço que enviam para todos nós e para a professora em particular. Temos a Embrapa de São Carlos, Pecuária Sudeste, Universidade Estadual de Maringá, em Paraná, Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais, Faculdade de Medicina de Marília, aqui bem pertinho de nós, a FATEC de Garça, também em São Paulo, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e o Centro Universitário IMEPAC de Araguari, Minas Gerais, e ainda a FATEC de Jales, em São Paulo. Todos eles enviam um abraço para a senhora, um abraço para todos nós, e os agradecimentos à senhora por realmente ter feito esta espetacular apresentação, esta aula, realmente foi esta aula. Muito obrigado. Nós queremos agradecer do fundo do coração ter participado desta quinta escola de pesquisadores de São Carlos e fazemos o convite já para a próxima sexta escola, né, para o ano, para ver se... Com certeza. Nós queremos que a senhora esteja aqui. Fica com a senhora agora as considerações finais para nós podermos encerrar, então, este período. Está ótimo. Bem, eu realmente agradeço, né, a todos que estão aqui com a gente, né, a oportunidade de participar mais uma vez do evento da USP de São Carlos. Muitas dessas instituições que foram faladas, listadas aí, faz tanto tempo, né? Muitas dessas a gente fazia presencialmente, alguma outra que eu nunca estive, mas a grande maioria eu estive já várias vezes, né? Quando a gente podia, né, estar. Então, eu só espero que em breve a gente consiga fazer novamente os nossos eventos presenciais. E assim, me colocar à disposição de todos vocês, do que vocês precisem. Enquanto não dá para fazer presencial, a gente vai fazendo desse jeito mesmo, com essa luz horrorosa que a gente fica péssima. Mas, enfim, só tenho realmente a agradecer a vocês a presença, a participação de todos e me colocar à disposição de todos, não só, né, de repetir isso no próximo ano, mas também de todas essas instituições que queiram que a gente faça algo semelhante. É só entrar em contato e a gente vai então disponibilizar, agendar com vocês, seja desse jeito mesmo, né, online, ou, se Deus quiser, quando a gente conseguir retomar as nossas atividades de viagem, de bastante aglomeração presencial. Esse material, aquele material inicialmente, que é aquela apresentaçãozinha que eu fiz, eu vou mandar para o pessoal da organização do evento, para que eles possam disponibilizar aquela apresentação no site deles, para que vocês possam baixar. E lá estão os meus contatos também. Então, qualquer coisa, é só entrar em contato, a gente também já esclarece o que for necessário, ou agenda qualquer também evento. Legal? Doutora Débora, posso abusar da senhora? Claro, por favor. Posso abusar do seu tempo? Por favor. Eu tenho aqui uma pergunta de última hora e realmente eu gostaria que esta nossa participante pudesse ter a sua resposta, isto para finalizarmos mesmo. A Juliana Abud, ela pergunta qual a previsão para entrar no sistema artigos de antes de 1900.
E agora. Assim, vou ser muito, 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 muito sincera. Não vi ainda nada internamente de inclusão na Web of Science desse conteúdo. O que tem se conversado e discutido internamente em relação à inclusão na Web of Science são duas coisas que, na verdade, estão mais para frente do que para trás. É o acesso antecipado, que cada vez está mais comum, e isso daqui já está, né, aqui no próximo processo antecipado. E uma outra coisa, uma outra modalidade que está se considerando, então não é certo, não vou dar prazos, mas está se considerando é ter pré-print. Pré-print como uma subcoleção separada, não junto com as outras, senão vai dar uma misturada de confusão danada, mas ter uma subcoleção de pré-print para dar uma visibilidade, mas não para colocá-la no mesmo nível. Então, se você falar nesses duas vertentes, né, acesso antecipado e pré-print, na verdade está mais para frente do que para ir para trás, né? Então, infelizmente, eu não tenho nenhuma ideia. Mas eu sugiro uma coisa. Venha aqui no ponto de interrogação, coloque aqui no sugerir uma função, uma característica, tá? Sugere, porque imagina se você tem essa necessidade e outros usuários também têm essa necessidade e começam a fazer essa sugestão, vai acabar criando uma situação de prioridade que comecem a considerar essa possibilidade. Embora eu não tenha ouvido realmente nada até agora internamente, mas eu acho que vale a pena sim você registrar isso, com certeza. Muito bem. Doutora Débora, um abraço também de Bogotá, na Colômbia, da Yuliandria. Cidade linda! E para a senhora, aquele abraço, os nossos agradecimentos. Vamos então encerrar aqui este período. Vamos voltar já noutra sala com outra palestra. Para a senhora, um grande abraço, um voto de muita saúde, um bom Natal, claro, e que o próximo ano seja um ano bem diferente para melhor. Para meus amigos, vamos então encerrar aqui esta nossa palestra com a doutora Débora e vamos já para a outra sala. Dentro de mais ou menos de 13 minutos vamos abrir a outra sala com mais uma palestra, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado, tchau!